Olá pessoal, professor Gustavo aqui e no vídeo de hoje eu vou fazer alguns esclarecimentos sobre pós-graduação. Quem nunca se viu no meio de uma conversa onde, peraí, mas ele é doutor ou ele é PhD nisso? MBA é um mestrado? E por aí vai. Então eu vou deixar todas as referências que eu usei aqui na descrição e os comentários estão aqui para a gente conversar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro lugar, pós-graduação. Pós-graduação são os estudos que você tem depois da graduação e que vão te conferir certificados ou diplomas, certo? Em primeiro lugar, o que é uma graduação? A graduação vai ser um bacharelado, né? Se você faz engenharia, direito, geografia, por aí vai, você se torna ali um profissional daquela área, ou uma licenciatura. A licenciatura, ela te habilita a lecionar na educação básica, né? Ou seja, no ensino fundamental e médio. E aí a gente tem dois tipos de pós-graduação. A gente tem a pós-graduação lato sensu e a pós-graduação stricto sensu. Lato sensu significa em sentido amplo, né? E aí é o que a gente chama de especialização. Ela tem que ter no mínimo 360 horas de carga horária e ela vai te tornar um especialista naquela área, um aprofundamento naquilo que você estudou no seu bacharelado ou na sua licenciatura, certo? E ele é muito indicado para um profissional que ele está buscando aí uma nova inserção no mercado de trabalho, né? um diferencial, certo? Então, a especialização, ela é esse caminho, é o que a gente chama de uma pós-graduação stricto sensu. Ela costuma ter uma duração média de 1 ano. O MBA, ele é uma espécie de especialização, né? Ele é um tipo de especialização. Só que o MBA, ele recebe esse nome porque ele é voltado para quem quer trabalhar na parte de negócios e administração. E ele então é mais voltado para casos concretos do mercado de trabalho, de empresas e por aí vai, certo? Em seguida, a gente tem a pós-graduação stricto sensu, que significa um sentido limitado, né? E aí você tem o mestrado e o doutorado, certo? Essas são indicadas para quem quer seguir a carreira acadêmica, ou seja, se você quer se tornar um pesquisador / professor universitário. Então, aí você faz o mestrado, costuma ter 2 anos, e o doutorado. O mestrado, ele dura 2 anos e você sai com o título de mestre. E o mestrado, ele tem uma outra possibilidade, que existe o mestrado acadêmico, que é isso que eu acabei de falar, se você quer ser um pesquisador, professor universitário, e você tem o mestrado profissional, que é onde você vai estudar casos concretos aí que acontecem dentro de um ambiente de trabalho, dentro de uma empresa, dentro de uma escola, de um laboratório, por aí vai, certo? Então, durante o mestrado, você vai ter que cursar disciplinas, você vai ter também, e aí isso vai variar de programa, a quantidade de disciplinas que você precisa cursar, se tem alguma disciplina que seja obrigatória. E o interessante é que, assim, quando você vai fazer mestrado, você faz o mestrado dentro de um programa. O Programa de Geografia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRJ, e por aí vai. Então, geralmente, cada programa vai ter suas exigências. Quando eu fiz mestrado, eu fiz pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, eu tive que cumprir 6 disciplinas, sendo que 2 eram obrigatórias. Então, eu tinha que fazer essas 2 que o programa de lá oferecia. Mas as outras eu poderia fazer em qualquer outro programa. O interessante é que a disciplina ela tem a ver com a outra parte do mestrado, que é a pesquisa. Durante o mestrado, você vai realizar uma pesquisa e o produto dessa pesquisa é uma dissertação. Então, é interessante que você vá cursar disciplinas que vão te ajudar, que vão te trazer provocações, que vão te trazer elementos para ajudar naquele trabalho que você está fazendo, certo? E aí, ao longo, enquanto você vai fazendo essa pesquisa, antes de terminar a sua dissertação, você pode escrever artigos menores com resultados parciais. E aí você pode apresentar em congressos, em simpósios, e aí você vai debater com seus pares para ter novas ideias para aperfeiçoar a sua pesquisa. Mas durante tudo isso você tem uma orientação. Você tem um orientador, que é um professor da universidade, e aí ele vai te direcionando, ele vai lendo o seu trabalho, acompanhando o seu processo de perto, para que você tenha uma pesquisa bastante efetiva, certo? Você geralmente vai ter acesso a laboratórios, que podem ser grupos de estudos ou laboratórios onde você desenvolve experimentos, dependendo da sua área, que também é importante, você tem uma carga horária a cumprir lá. E tem o chamado estágio em docência,
que é onde você dá uma, duas aulas, você, de acordo com o seu orientador e com as exigências do programa, você vai trabalhar lecionando ali para as turmas de graduação, certo? Muitas vezes você pode ter acesso a uma bolsa, né, onde você vai ter um financiamento para você poder pesquisar com mais tempo e maior dedicação. As bolsas que a CAPES oferece, elas costumam ser de R$ 1.500 para o mestrado, de R$ 2.200 para o doutorado, certo? Então, em seguida, você pode entrar num programa de doutorado, você pode, dentro de um programa de pós-graduação, fazer o doutorado. Então, você vai ter orientação, disciplina, laboratório, estágio em docência, orientação. A diferença é que você tem 4 anos, uma média de 4 anos. Assim, tem gente que leva, tanto no mestrado quanto no doutorado, tem gente que leva um pouco menos, tem gente que leva um pouco mais, tá? Isso é uma média. Então, você vai ter 4 anos e no final você vai dar origem a uma tese. No doutorado, no mestrado você tem 2 anos, no doutorado você tem 4. Então, é de se esperar que seu trabalho dentro do doutorado, ele seja um trabalho ali mais robusto, né? Uma pesquisa ali mais aprofundada. E aí, você sai do doutorado com o título de doutor, após você defender para uma banca a sua tese. No mestrado, você defende para uma banca a sua dissertação. Então, você vai sair do doutorado com o título de doutor, o que é muito confundido com o que se chama aí de PhD, né? PhD é uma coisa que vem muito das universidades dos Estados Unidos e da Europa, que significa Philosophy Doctor. Então, seria algo como doutor em filosofia. Ué, Gustavo, mas você está fazendo doutorado em geografia, você vai ser doutor em filosofia, PhD? A verdade é que, assim, eles tratam filosofia muito como uma área de conhecimento, né? Que filosofia tem isso, né? Do filo, né? Do apego, do amor, ao conhecimento. Então, assim, você vai sair doutor numa área de conhecimento. Então, PhD seria o equivalente a doutor, né? Quem faz o que a gente chama de pós-doutorado, aí a gente pode chamar de pós-doutor ou pós-doc também, muita gente chama de programa de pós-doc, que aí é um aprofundamento de pesquisa que você faz para aprofundar o que você desenvolveu dentro do doutorado, né? Então, assim, o pós-doc ele não vai te dar um diploma como o doutorado te dá, mas é uma oportunidade de você amadurecer a sua pesquisa, é um passo importante na carreira de um pesquisador, certo? Então, eu espero ter ajudado, esclarecido. Então, aqui um espaço para a gente depois debater bastante e conversar sobre isso. Espero ter ajudado. Bons estudos!